Gostaria de convidá-los a abrir as suas Bíblias em Marcos, capítulo 14. Nós vamos ler do versículo 27 ao 31. Nós estamos no período da Quaresma, ou a preparação para a Páscoa. E temos uma série de pregações que já foram feitas pelo pastor André. E dando sequência a essas pregações, hoje nós vamos ver quando, nesse trecho, antes de Jesus ser entregue, ser traído, depois dele ter celebrado a ceia junto com seus discípulos. Nós vamos ler aqui do versículo 27 ao versículo 31. Marcos capítulo 14. E Jesus disse aos seus discípulos: todos vocês vão fugir e me abandonar, pois as Escrituras Sagradas dizem: matarei o pastor e as ovelhas serão espalhadas. Mas depois que eu for ressuscitado, irei adiante de vocês para a Galiléia. Então Pedro disse a Jesus: eu nunca abandonarei o Senhor, mesmo que todos o abandonem. Mas Jesus lhe disse: eu afirmo a você que isto é verdade. Nesta mesma noite, antes que o galo cante 2 vezes, você dirá 3 vezes que não me conhece. Mas Pedro repetia com insistência: eu nunca vou dizer que não o conheço, mesmo que eu tenha de morrer com o Senhor. E todos os outros discípulos disseram a mesma coisa. Gostaria de convidá-los a orar novamente. Senhor, muito obrigado pela Tua palavra. Senhor, pedimos a Tua graça e queremos declarar que somos dependentes da ministração do Teu Espírito, tanto para ser instrumentos, ser veículo, como também para entender, para ter o poder de obedecer a Tua palavra. Ó Senhor, que o Senhor seja louvado, e assim te pedimos, em nome do Senhor Jesus, amém. Nas relações humanas tem várias coisas que caracterizam a relação humana, e tem algumas coisas que são difíceis de conviver. Por outro lado, tem outras situações que fazem parte do convívio e da relação humana, que são para nós algo que nós procuramos e queremos com muita expectativa vivenciar isso. Eu creio que ser feliz é quando você encontra um grupo, encontra uma comunidade ou uma pessoa onde você é amado e pode também amar. Aonde você tem o amor, o acolhimento e aonde você também pode desenvolver isso. Mas o problema é que quando nós entramos de maneira mais profunda nos relacionamentos, nós percebemos que há algo que para nós, como pessoas, como indivíduos, como seres humanos, é difícil de superar. É o abandono. E quando eu falo esta palavra abandono, eu creio que ninguém aqui está livre ou já foi alvo de abandono. Seja na sua relação de família, de filho para com o pai ou vice-versa, seja na relação de amigos, nós sempre enfrentamos essa situação. E o interessante é que quando nós estamos nessa situação, quando nós dizemos, aquele é meu amigo, nós não contabilizamos que um dia este tem a possibilidade de nos abandonar. Mas quantos já não passaram pela situação onde vocês combinaram algo diante dos amigos, diante da professora, ou diante de qualquer situação que exigia que todos estivessem fechados no mesmo assunto e você foi o porta-voz. E na hora H os seus amigos dizem que não te conhecem, que não querem saber de você, nunca ouviram falar daquele assunto e você está só. Na relação conjugal, isso é mais profundo.
Porque na relação conjugal, a relação é muito mais íntima e a confiança, ela tem um grau muito mais elevado. E quando acontece o abandono, seja que parte for, mas sempre é mais suscetível à parte mais frágil. Quem é abandonado tem em si algo que ele vai carregar pelo resto da sua vida. E não importa o seu grau de cultura social, econômico, de estrutura de tal maneira que a pessoa muitas vezes precisa passar por uma terapia, precisa tomar remédio e assim por diante. Eu conheço vários casos. Eu creio que você também conhece e talvez você já foi vítima disso. E talvez você esteja passando por isso. É algo que para nós, como seres humanos, é difícil de superar. Por quê? Porque se nós olharmos desde a criação, lá em Gênesis, nós somos criados como característica de manifestar Deus, um Deus coletivo, um Deus social, e fomos criados com essa característica, de nos relacionar, de vivermos em comunidade. Já disse aqui, repito, que uma das piores disciplinas numa prisão é quando o prisioneiro vai ficar na solitária. Alguns relatos dizem que quando o cara fica 1 mês na solitária, ele volta falando de tudo e de todos, porque ele encontrou alguém. Quando você é abandonado, a sua autoestima vai lá embaixo, principalmente quando você é abandonado em relação a uma outra pessoa. Você se sente um nada, você se sente esquecido. E tem muitas que chegam ao ponto de cometerem suicídios porque foram abandonados. É uma realidade que nós passamos. É uma realidade que muitas vezes você não escolhe, mas você é forçado a ir. Como no caso de mães que abandonam filhos, porque não têm condições econômicas de sustentar ou de dar uma educação. Como no caso agora que nós temos com essa epidemia, muitos maridos estão abandonando, muitos eu não sei, mas pela notícia que eu vi no Nordeste, maridos estão abandonando as suas esposas porque os filhos nasceram com microcefalia. E quando nós pensamos dessa maneira, em relação ao ser humano, nós nos indignamos. E nós nos indignamos ao ponto de dizer, como Pedro falou, eu jamais faria isso. Mas o ser humano é um ser tão complexo que muitas vezes aquilo que nós afirmamos numa situação onde tudo está bem, quando chega a situação da qual nós devemos comprovar a nossa palavra, nós muitas vezes nos pegamos mentindo e dizendo que, estou fora. E ainda mais numa sociedade pós-moderna, onde as relações, elas se dissolvem ou se desfazem com muita fragilidade ou com muita facilidade. Nós vemos isso como reflexo até mesmo no convívio com as igrejas. No meu tempo, nós víamos que a igreja tinha o avô, a avó, o tio, o primo e assim por diante. E as pessoas ficavam na igreja. Hoje em dia, a relação não é mais essa. Vocês mesmos notam como a igreja ela é dinâmica. E pessoas que muitas vezes passam um ano, quando volta um ano depois, já não consegue mais se identificar, porque as pessoas mudaram. É interessante isso. Mas o problema é que quem sofre com isso são os seres humanos. Por quê? Porque nós temos
uma relação e nós gostamos que essas relações sejam para nós porto de segurança, aonde nós podemos contar com as pessoas, aonde nós podemos contar com as pessoas não só nos momentos alegres, nos momentos felizes, nos momentos de fartura, mas nos momentos críticos. E é isso que faz a diferença. Quando você encontra alguém que o aceita e que está com você até debaixo d'água. Está com você, seja qual o momento. Certamente você já participou de alguma cerimônia de casamento. E normalmente na cerimônia de casamento tem o compromisso de um para com o outro. Eis que eu prometo te amar, estar com você na dor, na tristeza, na doença, na saúde, até que a morte nos separe. Mas quando nós olhamos não somente para a nossa sociedade, mas também para as nossas relações, principalmente também abordando a questão igreja, nós vemos que aquilo que foi falado, testemunhado por pessoas, muitas vezes se dilui. E por quê? Porque já não me interessa mais. Já não é mais lucrativo eu ter a minha relação com tal pessoa. Para mim não me interessa. E nós manifestamos algo que também faz parte de nós, seres humanos, principalmente depois da queda, que é o nosso egoísmo. Primeiro pensamos em nós, depois no outro. E assim a humanidade caminha. Quando nós voltamos para a Bíblia, nós percebemos que isso também é um fato que ocorre. Se você pegar desde Gênesis até Apocalipse, você vai perceber que esta questão do abandono e do resgate é algo constantemente falado. O primeiro deles foi quando Adão e Eva abandonou Deus e virou as costas para Deus e disse: ó Deus, assim não dá. Estão me oferecendo uma proposta melhor que a tua. Algo que eu estou vendo aqui, eu fiz a contabilidade, fiz toda a comparação, a planilha de comparação, e a minha planilha de comparação resultou o quê? Estou mudando. Deus, fica aí. Estou virando as costas. Mas muitas vezes, e isso eu creio que é um fato que nós vivenciamos, é que nós não conseguimos, pela nossa limitação como seres humanos, perceber todas as consequências das nossas decisões. E a gente se precaver de todos os modos, e Adão e Eva se precaveram. Mas as consequências, até hoje, são sentidas pela humanidade. O povo de Israel saiu maravilhosamente do Egito, atravessou o mar, estava ali todo mundo feliz. Moisés foi chamado por Deus para o Monte Sinai. Isso você vê em Êxodo capítulo 32. E logo o povo começou a ficar com medo. Moisés está demorando muito. Moisés nos tirou do Egito para nos abandonar aqui. Moisés deve ter alguma combinação. E chamou o irmão de Moisés, Arão, falou: estamos abandonados. Precisamos de algo que nos dê a segurança. Vamos fazer um Deus. Vamos tomar uma providência. Nós somos proativos. Não vamos ficar agora de braços cruzados. O nosso tempo de espera já foi. E eles tomaram a decisão. E com essa decisão trouxe várias consequências. 40 anos caminhando pelo deserto. É certo que não foi bem nesta ocasião, mas isso já foi crescendo. Tanto que quando eles viram a terra prometida, e dos 12, 2 falaram: olha, Deus não nos abandonou. Apesar da circunstância, Deus não nos abandonou. Tem gigante, é difícil, mas Deus é maior.
E 10 falaram: não, Deus não vai cumprir. Deus não vai garantir a sua palavra. Deus não vai cumprir. Eu não estou entendendo. E nós podemos ver o abandono do povo, e Juízes retrata muito bem isso. Deus abandonando, o povo abandonando Deus, e Deus indo e manifestando uma obra de resgate. E assim nós vemos a relação do povo de Israel para com Deus, e também vemos as relações pessoais. Davi, Saul e outros que vivenciaram essa mesma situação. E Davi, na situação com Saul, ele não compreende. Eu fui fiel para Saul, eu não quero nenhum mal para ele. Por que ele me persegue? Por que ele me abandona? E muitas vezes isso também ocorre conosco e retrata a nossa angústia. Por quê? E muitas vezes o porquê está somente nas nossas conclusões. Davi abandonou Deus quando coabitou com Betseba, abandonou Deus quando falou: põe Urias, põe o marido de Betseba na frente da batalha, deixa que ele morra. E o Salmo 51 retrata bem a angústia que passou Davi quando abandonou Deus. E assim, se nós formos até o Novo Testamento, nós perceberemos isso. E aqui é interessante que não foi os discípulos que chegaram para Jesus e falaram: não vai dar. E nós vemos que o reflexo desta palavra de Jesus para com os seus discípulos já estava sendo construída pela própria incompreensão dos discípulos em relação ao Messias, que era Jesus. Se você ler capítulo 8, 32 e assim por diante, você vai perceber no próprio livro de Marcos que não estava nos planos de Pedro, os discípulos, que o seu Messias passasse pelo sofrimento. Quando ele anunciou: daqui a pouco, daqui a algum tempo, eu vou para Jerusalém, vou ser julgado, vou ser humilhado e vou ser morto. Mas no terceiro dia vou ressuscitar. Não ouviram o final, só ouviram o que interessava. E Pedro logo se manifestou: não, de maneira nenhuma vamos deixar que isso aconteça. E qual foi a palavra de Jesus? Afasta de mim, Satanás. Você não sabe o que está falando? E Jesus avisou, porque Jesus estava entendendo aonde estavam os seus discípulos e aonde estava o seu coração. E Jesus percebeu que eles o abandonariam, que eles não estariam dispostos a sofrer e a ser humilhado e a ser identificado como Jesus, como sofredor, porque não era assim que eles viam Jesus. E mesmo Pedro falando: mas de maneira alguma, se todos abandonarem, eu não vou abandonar. Agora, é interessante que se você ler o relato, depois que Jesus foi preso, como é que foi? Se você lembra, Pedro seguia de longe Jesus. E Pedro podia ter dito a ele mesmo, falar: Senhor, todo mundo me abandonou, mas eu estou aqui, mesmo sendo de longe. Mas aí Jesus evidencia algo que, se nós olharmos de relance, nós perceberemos que, como Jesus foi cruel com Pedro, dizendo e reiterando: olha, é verdade que esta noite, ou neste momento, ou ainda hoje, antes que o galo cante 2 vezes, você vai me negar. De maneira alguma, nem que tenha que morrer. Antes era se todos abandonassem, agora é nem que eu tenha que dar a minha vida.
Só que bastou uma empregada do sumo sacerdote perguntar e falar: vem cá, você não é um deles, não? Jesus falou: não. E se você ler o relato ali do capítulo 14, a partir do versículo 68, você vai perceber que ele vai crescendo. E chega ao clímax no versículo 71, que Pedro disse: eu juro que não conheço esse homem de quem vocês estão falando. Que Deus me castigue se não estou dizendo a verdade. A conclusão que eu percebo aqui, que quando eu me coloco no lugar, quando ele percebeu que ser identificado com Jesus, ele também iria ser preso e assim passar pelo que Jesus passou, ele falou: estou fora. Eu não quero isso para mim. Eu fui chamado por Jesus, segui Jesus, vi milagres, Jesus transformando apenas de 5 pães e 2 peixes, alimentou uma multidão. Eu me lembro que quando eu estava no barco, eis que veio um vulto, e eu gritei: Jesus, se é tu mesmo, manda que eu vá até aí. E eu saí do barco e andei alguns passos. É certo que depois eu afundei, porque percebi o quê? O vento tirou a minha atenção. Mas mesmo assim, eu estou fora, porque não está no meu programa sofrer pelo Jesus. Até então não estava. E no final, voltando ao texto que nós lemos, todos também disseram a mesma coisa: nós também não vamos abandonar. Mas na hora do vamos ver lá no Getsemane, quando Judas chegou com os soldados, sumiram. O que isso tem a ver comigo? O que isso tem a ver conosco? O que isso tem a ver com a nossa vida com Deus? Eu creio que tem a ver tudo. Porque muitas vezes nós prometemos para Deus muitas coisas, mas colocamos a nossa perspectiva, os nossos planejamentos, a nossa conclusão em primeiro lugar, e ao invés de crer e andar com fé na palavra. Por isso que Paulo, muitas vezes em Colossenses, ele fala: da mesma forma que você recebeu a Cristo, ande nele. Porque não tem outro meio de você andar com Cristo e não abandonar Cristo, a não ser que você exerça a fé diariamente. Porque sempre nós seremos chamados a abandonar a Jesus. Não é que alguém vai encostar uma arma na sua cabeça, como fez no Oriente Médio, e dizer: nega Jesus. Se você negar Jesus, você tem a vida. Eles falam: não, foram decapitados. Mas muitas vezes na nossa relação com as nossas esposas, nossas relações com as pessoas que nos cercam, na empresa, no trabalho, conosco mesmo, seja elas importantes ou pequenas, nós somos chamados para vivenciar a nossa realidade de fé diante das situações. E isso é importante, porque é aí que nós cremos, e é aí que nós manifestamos e vamos construindo a nossa fidelidade a Deus. Eu particularmente, eu não sei, muitas vezes quando eu vejo essas notícias, eu me coloco no lugar da pessoa e falo: eu não sei o que eu responderia. Aí você fala: mas pastor, pastor é humano. É algo que eu oro muito a Deus e falo: Senhor, que eu não negue, nunca. Porque no Brasil, nós não podemos nem medir e ter em mente o que é sofrer por Jesus. E aí vem um outro desafio, que nos coloca a par e nos esclarece, e quer esclarecer nesse momento, é você perguntar para você: você entende realmente o que é seguir a Jesus?
Você entende o que é realmente fazer parte do corpo de Cristo, da comunidade de Cristo? Ou você só está querendo usufruir dos benefícios? Sofrimento não. Ter que perdoar o mala? Não. Ter que me humilhar? Não. Eu creio que às vezes nós entramos, e eu creio que isso é verdade, se reflete nos relacionamentos pessoais, principalmente conjugais, que muitas vezes o cara entra num casamento, eu estou falando da minha parte, homem, que não entende muito bem o que é o casamento. E para mim eu resumi o seguinte, que quando nós casamos, nós não conjugamos mais o verbo eu, ou o pronome eu, mas o pronome nós. Certo? Porque agora não sou mais eu vou fazer, eu vou jogar bola com os amigos, eu vou fazer isso, eu vou... Não, nós. Eu sei que você não pode ir, mas eu posso ir, nós podemos. Como é que está? E é o grande desafio. E os conflitos surgem porque isso não é muito claro. E às vezes a gente responde, estou entendendo. Mas a prática vai mostrando o quê? Não entendeu nada. Por isso que eu me pergunto, e pergunto a vocês, e eu vejo Deus perguntando a nós, você entendeu o que é seguir a Cristo? Quando você lê lá, toma a sua cruz e siga-me. E aquele que eu vim para servir e não para ser servido, assim também aqueles que me amam devem servir e não ser servidos. Aqueles que me amam devem ser o primeiro a perdoar. Aqueles que me amam devem orar pelos inimigos e não amaldiçoá-los. Aqueles que me amam devem andar a segunda milha. Aqueles que me amam devem ser e demonstrar que são meus discípulos pela sua vida. E eu vejo que a palavra está nos desafiando a pensar nisso. E eu gostaria de convidá-los a isso, a fazer essa reflexão diante de Deus, não diante de mim, é diante de Deus. Senhor, eu estou entendendo o que é realmente seguir a Cristo, participar da igreja. Eu participo da igreja quando é bom, quando os conflitos acontecem. Deus, eu não quero mais, tchau, estou indo embora. Mesmo eu não tendo, e não tendo segundo as minhas perspectivas, as minhas necessidades satisfeitas, mas eu sigo, porque eu sigo com fé. Eu não vou te abandonar. Se você quiser se inspirar, leia Hebreus capítulo 11. Mas eu gostaria de encerrar esse tempo lendo Hebreus capítulo 13, versículo 5. E você pode perceber no livro de primeira, enquanto nós procuramos e chegamos até lá, que o próprio Pedro, depois que passou, e parece que ele ficou abandonado lá, e Jesus, mas a palavra, se você lê a descrição dos evangelhos, você vai perceber que uma das que expressa a importância que Jesus tinha pelos seus discípulos e por Pedro, foi que quando ele ressuscitou, falou, fala para os discípulos e para Pedro, que eu vou estar com eles na Galileia. Mesmo Pedro está na condição que estava. E Pedro, depois, na sua primeira carta, ele fala muito disso. Fala, no versículo capítulo 4, versículo 12, se você ler lá, você vai, meus queridos amigos, não fiquem admirados com a dura prova de aflições que vocês estão passando. Ou seja, ele está dizendo para nós, agora entendi que seguir a Cristo também é sofrer. Mas como disse Paulo, as leves, momentâneas
tribulações não se comparam com a glória que há de vir. E encerrando, como eu prometi, Hebreus, está difícil achar aqui, né? Hebreus capítulo 13, versículo 5. Não se deixem dominar pelo amor ao dinheiro e fiquem satisfeitos com o que vocês têm, pois Deus diz: eu nunca os deixarei e jamais os abandonarei. Portanto, sejam corajosos e firmes. A gente poderia colocar aqui, não se deixem dominar pelo prazer, não se deixe dominar pelo poder, não se deixe dominar pela ambição, não se deixe dominar, podia colocar um monte, porque isso tira de nós o nosso entendimento e a nossa fé e o nosso compromisso com Deus. Amém?